Olá pessoal, filosofia em poucas palavras. Vamos aqui pensar sobre o monopsiquismo. O monopsiquismo é uma forma de pensar que é influenciado pelo movimento da era medieval, principalmente nos séculos 12 a século 13. Nas escolas de Paris vai surgir um movimento conhecido como os averroístas latinos, ou o averroísmo latino, ou também chamado os aristotelistas radicais. O que eles acreditavam? Eles acreditavam no determinismo absoluto, também caminhavam um pouquinho com a forma de pensar aristotélico acerca da eternidade da alma, e também vão ter a influência sobre a psicologia aristotélica quanto à questão da alma. Assim como Averroes, eles vão acreditar que existe uma única alma para todas as pessoas. Por isso que é monopsiquismo. Mono, uno, psique, alma. Grego, psique, alma. Em português traduzido é alma. Mono, traduzido para nós, é único. Então, existe uma única alma para todos os homens. A ideia é o seguinte: a alma que eu tenho é a mesma alma que você tem. Então, é essa a ideia desse movimento. Não existe uma multiplicidade e diversidade de alma. Uma única alma, e essa única alma, não sei como, é distribuído para todos os indivíduos. Então, essa ideia que a doutrina do que o intelecto passivo, não menos que o intelecto agente, é um e o mesmo para todos. E quando essa forma de pensar dos averroístas latinos, ou o averroísmo latino, vai começar a se espalhar no campo filosófico das escolas de Paris, a escolástica, vai surgir Santo Tomás de Aquino, Boaventura, entre outros pensadores que vão bater de frente com Averroes e vão bater de frente com os averroístas latinos. O que eles vão agora fazer para se defender da condenação eclesiástica e da condenação acadêmica? Precisa ficar claro que mesmo a igreja, sendo aquela que tinha predominância para sustentar a igreja, e não só como também tinha a última palavra sobre a questão dos ensinamentos, principalmente no âmbito religioso, eles vão bater de frente e vão falar que não, essa doutrina fere com a eternidade da alma e assim como também fere com a diversidade das almas existentes. Porém, os averroístas vão falar que não. Para que não haja contradição, existe o seguinte: existe duas verdades. A primeira verdade é a verdade da razão, que está baseado no estudo por meio da revelação natural. E a segunda verdade é a verdade da fé. Então, a verdade da fé acredita na multiplicidade da alma. Mas quando nós estudamos a verdade da natureza por meio da razão, nós vamos ver que existe uma única alma para todas as pessoas. Não existe diversidade de alma. E aí a outra questão, ele vai falar, não, isso está errado. Como? Isso é uma contradição, isso é ilógico. Como que uma coisa pode ser para o outro e não ser para o outro? Como que uma coisa pode ser verdadeiro e não ser verdadeiro para a fé? Não, isso não é verdade. Está errado, uma má interpretação. Aí eles vão falar, porque a igreja tem a palavra, se a igreja diz que está errado, está todo mundo errado, tem que mudar. Então, a outra solução vai ser o seguinte: não, nós não queremos bater de frente com a doutrina da igreja, nós não estamos aqui contradizendo a igreja, nós estamos só simplesmente como bons estudiosos, bons professores, estamos só simplesmente ser papagaio, falar o que Aristóteles falou. Então, Aristóteles acreditava no determinismo, Aristóteles acreditava no sentido não da eficiência do primeiro motor. Aristóteles ele falava sobre a eternidade da
do universo. Então nós também estamos a falar isso. E assim como Averroes também ensinou, nós simplesmente estamos a dizer, não que nós acreditamos. Porém, mesmo assim, a igreja fala, não, isso está errado. Então, aí não tem o que fazer, né? E a outra coisa que eles vão falar, não, na realidade, tanto Aristóteles, tanto como o Averroes, tanto como a forma de pensar do monopsiquismo, assim no sentido absoluto, está errado. Na realidade, a outra forma para se explicar isso vai ser o seguinte, é que realmente quando nós estudamos a natureza pela razão, existe uma única alma. Porém, de acordo à fé num ato sobrenatural, Deus fez a multiplicação da alma a partir de uma única alma. Então existe a diversidade da alma porque foi feito a multiplicação da alma a partir de uma única alma e por meio dessa única alma surgiu a diversidade das almas. Porém, mesmo assim, a igreja condenou essa forma monopsíquica de pensar, porque isso contradizia com o pensar da igreja, contradizia com o pensar lógico. E São Tomás de Aquino vai falar que não, esse é um erro do pensamento, não de Aristóteles, mas esse é um erro do pensamento de Averroes. Esse filósofo arábico, Averroes, muçulmano, ele interpretou de uma forma errada o pensar de Aristóteles. Não é uma filosofia da psique histórica do Aristóteles, mas é uma filosofia da psique interpretativa de Averroes. Então não é Aristóteles que está errado, mas foi o Averroes que mal interpretou de uma forma irônica o pensar de Aristóteles. Por isso que depois Aristóteles e tanto São Tomás de Aquino vão ser aceitos, porque antes do Tomás de Aquino, a filosofia aristotélica era rejeitada. E com o surgimento de Averroes, com o surgimento do averroísmo latino, ficou pior ainda. Quem vai trazer uma filosofia não na sua totalidade histórica, porque deve ficar claro que algumas coisas também São Tomás de Aquino não trouxe na sua naturalidade. Então, ele trouxe para tentar trazer essa harmonia com a igreja, ele pensou de uma forma diferente. Porém, quem vai trazer o respeito sobre a filosofia histórica de Aristóteles é São Tomás de Aquino, assim como seu mestre também, antes de Tomás de Aquino. Porém, então é isso. Os averroístas latinos acreditavam no monopsiquismo, a doutrina que existe uma única alma para todos. Fui.